Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler a palavra de Deus no livro do Êxodo. Hoje nós estamos no capítulo de número 10. Êxodo, capítulo 10. Vamos ler a santa palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Êxodo, capítulo 10, versículo 1. Está escrito assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Amém. Glória a Deus. Podeis tomar assentos, meus queridos e amados irmãos. O tema da nossa reflexão bíblica nesta noite, presbítero João Gouveia, é as 10 pragas e os propósitos, aí entre aspas, os propósitos esquisitos de Deus. As 10 pragas e os propósitos, entre aspas, né? Não vou divino. Os propósitos, entre aspas, esquisitos de Deus. Deus não tem propósitos esquisitos, mas nos olhos dos homens, muitas vezes nós não entendemos. Então é isso que nós queremos falar, tá? Muito bem. Nós estamos estudando uma série sobre as 10 pragas. São vários capítulos. Estamos estudando, Vanessa, com calma, para que nós de fato possamos aprender. Então, essas pragas, né, que são derramadas no Egito, cada uma delas tem propósitos. Essas pragas têm propósito. E um deles é que cada praga, lá no Egito, elas vinham demonstrar que aqueles deuses, entre aspas, do Egito, não era nada diante do Deus dos Hebreus. Cada praga vinha deitar abaixo um Deus egípcio, vamos assim dizer, destruir, envergonhar o Deus egípcio, irmã Janilta, e revelar que o Deus dos Hebreus é o Deus Todo-Poderoso, Sara. É esse propósito aí que tem as 10 pragas. E a primeira praga é a praga da água em sangue. Ali, o rio Nilo também era considerado um deus, mas havia um deus chamado Deus Api ou Rapi. Deus Api era o Deus que dava vida às águas, e fazia do rio Nilo um próprio Deus, o chamado Deus Api. Quando as águas são transformadas em sangue, significa que aquele Deus, o Deus do Egito, não pôde fazer nada diante do Deus dos Hebreus. A segunda praga foi a praga das rãs. Havia uma deusa chamada Requete ou Equete. Ela tinha cabeça de rã. E então as rãs vieram sobre a terra. Os egípcios invocavam essa deusa, mas ela também não pôde fazer nada. E o Deus dos Hebreus revelou-se sendo o Deus superior. Depois veio a praga dos piolhos, a terceira praga. Havia um Deus lá no Egito chamado Deus Tote. Esse era o que dava sabedoria. E ele era o Deus que protegia contra pestes de piolhos. Porém, ele também não pôde fazer nada. Veio a quarta praga, a praga das moscas. Um Deus chamado de Pitá. Esse Deus chamado Pitá, ele era considerado pelos egípcios como o criador do universo. Porém, as moscas vieram sobre toda a terra e esse falso Deus, né, não pôde fazer nada também. Porém, o Deus dos Hebreus
ele se manifestava poderoso, dominando, ele se manifestava na vida dos seus servos, Moisés e Arão. Deus se manifestava, e aquilo que Moisés dizia que acontecia, e quando ele dizia que ia parar, parava. E isso começou a ser tão notório na população egípcia, que as pessoas agora começaram a acreditar no Deus de Moisés, no Deus dos hebreus. Havia uma dificuldade de crer no Deus dos hebreus, porque os hebreus eles eram escravos. Então, escravo tem Deus, né? Então havia uma desmoralização. Porém, com o agir de Deus na vida dos hebreus, eles começaram a temer, eles começaram então a acreditar, e nós vamos mostrar um pouquinho mais à frente. A quinta praga, então a primeira foi da água em sangue, a segunda foi das rãs, a terceira dos piolhos, a quarta das moscas, e a quinta foi a praga da morte do gado. Essa da morte do gado, havia um Deus chamado Hator, ou também Apis. Esse Deus, havia uma imagem dele, ele era chamado Deus Touro. Os egípcios, eles adoravam os animais, no caso, a vaca era adorada no Egito. Esse Deus chamado Hator era um Deus touro, né? Ele tinha cabeça de vaca, os egípcios acreditavam que esse Deus ele era proteção para todos os animais, porém, como veio a palavra de Deus na boca de Moisés, esse Deus também não pôde fazer nada. Veio a sexta praga, foi a praga dos tumores. Uma deusa chamada Íris, era a deusa da cura. Essa era a deusa da cura, das enfermidades, chamada Íris. Você já ouviu falar em arco íris? Em homenagem a essa deusa. Porque na verdade o arco, né, que Deus fez lá no Gênesis, ele não é íris, ele é arco celeste. Mas isso seria uma outra pregação. Então, ela era a deusa da medicina no Egito, a deusa Íris. E veio então essa doença, os tumores, as úlceras. E então, essa falsa, né, deusa, divindade do Egito também não pôde fazer nada. Veio a sétima praga, que foi a praga da saraiva. Foram pedras, trovões, relâmpagos, vendavais fortíssimos, e essa saraiva que caía destruiu toda a população, toda a vegetação. E aqui era um Deus chamado de Respu, Deus da chuva e dos temporais, mas não pôde fazer nada para proteger os egípcios desse temporal que veio do Deus dos hebreus. Muito bem. Agora hoje nós vamos entrar na oitava e nona praga. São 10. Oitava e nona praga. Dá uma olhadinha para o texto da sua Bíblia, por gentileza. Êxodo, capítulo 10. O texto começa assim. Nessa tradução, a Almeida Revista e Corrigido, está assim. E outras traduções estão assim. E disse o Senhor. Nessa aqui está assim. Depois disse o Senhor. Esse termo, disse o Senhor, ou depois disse o Senhor, essa expressão, irmão Valdivino, depois de quê? Então, essa expressão indica, irmã Helena, uma narrativa, uma história contada, alguém contando uma história. Então indica uma narração, ou seja, há uma história que continua depois, ou seja, tem uma história sendo contada. Se alguém falar, e depois, mas depois de quê? Se pegar conversa no meio, você vai querer perguntar, mas depois de quê?
Então isso indica uma narrativa. E depois, essa narrativa faz nos lembrar de Romanos capítulo 15 e versículo 4, que diz assim: tudo que foi escrito para ensino nosso. Então, claro que Paulo ali ele está falando do Antigo Testamento, porque na época quando Paulo desenvolveu o seu ministério, não tinha um novo escrito ainda. Então Paulo fala, tudo que foi escrito, o que já tinha escrito na mão de Paulo? Era o Antigo Testamento. Então Paulo aqui ele está falando, tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para aviso nosso. E aqui isso é uma coisa muito importante, irmão Guilherme e demais irmãos. Por quê? Tem gente já por aí falando, presbítero João Gouveia, que o Antigo Testamento está obsoleto. Que o Antigo Testamento... Aí tem gente que quando você fala assim, irmão... Aí alguém fala assim, pastor, onde é que está isso no Novo Testamento? Irmão, essa ideia de Antigo e Novo Testamento, no sentido de divisão canônica, não no sentido de aliança, mas no sentido de divisão canônica, isso foi feito pelos biblistas, porque a palavra de Deus, ela é uma só, de Gênesis a Apocalipse, entende? Quando fala escritura, é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. A gente estuda a antiga aliança e a nova aliança para a gente entender os propósitos de Deus, mas não significa dizer que não é a palavra de Deus, que não tem nada para ensinar para a gente, pelo contrário. Tanto é que o próprio Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Jesus está falando de qual escritura? Né? Do Antigo Testamento. Por quê? E quando Jesus estava desenvolvendo seu ministério, não tinha Novo Testamento escrito. Não tinha. Ok? Em Mateus 22 e 29, Jesus diz, errais, não conhecendo a escritura e nem poder de Deus. Qual escritura ele está falando? Errais não conhecendo a escritura. É o Antigo Testamento. Ok? Só para os irmãos terem ideia, 40% do Novo Testamento é citação direta do Antigo Testamento. Sabe o que é citação direta? Ctrl+C, Ctrl+V. É a cópia de um versículo lá do Antigo Testamento no Novo. 40%. Tem uma matéria na pós-graduação do Novo Testamento que é o uso do Antigo no Novo. E aí a gente estuda todas as passagens citadas do Antigo Testamento no Novo. Muitas passagens, 40% do Novo Testamento é citação direta do Antigo. Então olha a importância do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ok? Pegou isso? Então quando fala essa narrativa aqui, quando eu falo depois disso, isso indica que nós precisamos aprender com as 10 pragas, aprender com o estudo do Êxodo, aplicar na nossa vida, que tem lições para nós, ok? É isso que eu quero dizer aos amados irmãos. Muito bem, há 3 razões, quando olhamos aqui o versículo 1 de Êxodo capítulo 10, antes de entrar na praga aqui dos gafanhotos e das trevas, que são a praga 8ª e a 9ª, acontece algumas coisas antes. Versículo 1 de Êxodo 10. Depois disse o Senhor a Moisés, entra a Faraó, porque tem agravado o seu coração. Tem tradução que fala, eu tenho endurecido o seu coração. Porque há 3 razões, porque há 3 razões do endurecimento do coração de Faraó. Primeira razão, olha o texto, no texto, dá uma olhada para a sua Bíblia, assim, ó. Depois disso, o Senhor, versículo 1, né? Disse a Moisés, entra Faraó, que tenha agravado o seu coração, e o coração de seus servos,
Qual é a palavra que tem aí depois de servos? Para. Viu essa palavra? Para. O que é para? Para com a finalidade, com o propósito. Com o propósito com o objetivo dele. Então, revela o objetivo. Então, versículo 2 agora. E para, outra vez, com objetivo. E para que contes aos ouvidos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos que fiz no Egito, meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais, viu aí? 3 paras. Então, quais são os 3 objetivos que o coração de Faraó foi endurecido? Note que em nenhum desses objetivos, nenhum dessas razões, irmã Lia, está a perdição do Faraó, a condenação dele ao inferno. Nenhum. Então, primeiro, tratar o orgulho de Faraó. Primeiro objetivo que o coração de Faraó é endurecido, porque Deus queria então tratar com o orgulho de Faraó. Dá uma olhadinha no versículo 3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusas o quê? Humilhar-te diante de mim. Quando alguém recusa, Deus falou, até quando você recusa se humilhar diante de mim? Até quando você recusa? Aqui é Deus falando. Porque Faraó estava com o nariz, Bia mesmo, né? Estava com o nariz empinado. Então qualquer pessoa que se empinar diante de Deus, Deus vai tratar com essa pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Não importa soberbo que seja. Lembra de Nabucodonosor? Deus botou para comer capim. Aqui, vamos voltar aqui. Orgulho. Primeiro objetivo do endurecimento do coração do Faraó, porque Deus queria tratar por causa do orgulho, arrogância, soberba dele. Segundo objetivo é para fazer sinais e revelar que Deus é o único Deus. Olha lá, versículo 1. Depois disso, disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tem agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer os meus sinais no meio deles. Então, Deus queria fazer sinais. E para que Deus queria fazer sinais? Para se revelar como Deus maior do que todo o panteão. Panteão é acreditar em muitos deuses. Todo o panteão egípcio. Deus queria mostrar que aquilo não era Deus, era tudo superstição, era coisa de homens. Então Deus queria mostrar que só Ele é Deus. Aqui, Deus ele se revela. Sabia? Se Deus não se revelasse, como que a gente ia conhecê-lo? Impossível. Primeiro, ele é invisível. Como é que a gente ia conhecê-lo? Impossível. Nós só conhecemos a Deus porque Ele se revela. Aleluia. E Ele se revela de muitas formas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais, a nós falou nos últimos dias, por intermédio do Filho. Entende? Então Deus, Ele se revela. Quem quer conhecer mais a Deus aí? Mais e mais e mais. Eu quero, irmão. Então, Deus fez sinais no Egito para que as pessoas soubessem o quê? Que Ele é superior a aquelas falsas divindades, ao rio, à tempestade, que Ele domina, que quando Ele quer fazer, ninguém impede. Então Ele estava se revelando como um soberano, como Deus. Outra coisa, que Ele usa pessoas, né? que ele usava Faraó, que ele usava Moisés, que ele usava Arão, que Deus fala na boca de pessoas. Deus está se revelando. Vocês sabiam
que tem gente que não acredita que Deus fala com o ser humano. Tem gente que até acredita em Deus, um Deus assim, sabe? Mas que Ele não fala, que Ele não responde, que Ele não ouve, que Ele não intervém, que a pessoa que fala que ouviu Deus, que não ouviu nada. Tem gente assim, está por fora. Deus Ele fala, Deus Ele revela, Deus Ele manifesta, Ele atende. Aleluia. Depois, primeiro, o orgulho. Segundo, sinais para Ele se revelar. Terceiro, para ensinar todas as gerações futuras quem Ele é. Olha lá o versículo 2: para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. É isso que eu estou fazendo aqui hoje, muitos anos depois. Eu estou falando sobre o Senhor, o que aconteceu lá. Esse Deus é o nosso Deus. Esse é o nosso. Por que eu estou falando isso? Porque esse era o propósito de Deus. Esse era o propósito de Deus, para que eu pudesse hoje contar para vocês. E para que vocês contem para os seus filhos. E contem de geração em geração, enquanto Jesus não volta. Então Deus, o coração de Faraó foi trancado para que nós pudéssemos contar o que ele fez e faz. Então esse foi o objetivo. O coração dele foi fechado. Um segundo propósito que nós vemos nesse texto do capítulo 10 é o desafio da obediência e a antipatia. Desafio da obediência e a antipatia. Olha o versículo 3. E assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus. Ele estava obedecendo a Deus, sim ou não? Deus tinha mandado: vai, entra Faraó e fala com ele. Ele obedeceu. Mas olha a continuação do versículo. Deus dos Hebreus, né? Até quando recusa se humilhar diante de mim? Olha o versículo 4. Porque se ainda recusar deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhoto, que vai destruir a terra inteira. Olha só, que mensagem. Era uma mensagem antipática ao rei, sim ou não? De acabar com tudo. Era uma mensagem de destruição. Então, nem sempre, o que isso nos ensina, amado presbítero Francisco? Que não é sempre que Deus nos manda falar, viu, Natanael? Não é sempre que Deus manda a gente falar, Ian, que eis que eu estou contigo, que eu vou abrir a porta, que eu vou... Não é sempre não. Às vezes, irmão Newton, a injeção que Deus manda dar é bezetacil. Vai doer, mas, irmão Adilson, cura infecção crônica. Então, olha, só fica de pé, irmã Missilene, quem gosta de culto de doutrina. Por quê? Não é todo mundo que gosta de culto de doutrina, não. Só que você pode notar, o crente que não gosta de culto de doutrina, você pode notar, ele, aqui ó, ele não é assim, é assim, está lá em cima, está pulando, daqui a pouco você vê, está desviado, está bebendo. Mas estava, um dia desse estava aí, está cantando o conjunto, todo, daqui a pouco quando vê, está lá no banco, vem cantar hoje. Não estou me sentindo bem. É desse jeito. Não vem. Marca o ensaio, a pessoa está aqui na escola dominical. Olha assim, sai de fininho para ninguém perceber. Para não cantar, não ensaiar no conjunto. Tem que fazer almoço. O ensaio a cada 15 dias. Você não pode fazer esforçozinho. Está demonstrando a fraqueza espiritual, é claro. Entende? Então, mas quando a pessoa gosta da palavra, ela recebe alimento, ela se robustece, ela fica robusta, forte, traquejada. Por quê? Porque quando a gente fala de culto de ensino, não é só oba-oba. Não é só palavra de autoajuda. Sabia palavra de autoajuda? Que é animar o ânimo das pessoas, encorajar. Não, às vezes é correção. Às vezes é mocotó grosso. E a pessoa tem que estar preparada. Então quando a pessoa começa a vir, saía,
A palavra vai limpando a gente. A palavra vai, vai fortalecendo a gente. E a gente vai ficando tão forte, Diácono Walter, que quando o vento vem, bate, a pessoa está forte. O vento não abala a pessoa. Ela aguenta ficar aqui, ela consegue deixar a carnalidade de lado. Ela consegue deixar o mimimi. Se alguém falou mal dela, deixa falar, eu tenho mais o que fazer, você via Jesus. Tem gente que a pessoa olhou para ele com a cara feia, não está gostando de mim, não vou vir mais nessa igreja não. Entendeu? Um olharzinho de nada. Meu irmão, se olhou com cara feia para você, das duas é uma. Primeiro, ou está faltando a alegria da salvação, ou está com fome. Entendeu? Ou então está triste com ele mesmo. Não, levanta a cabeça, continua servindo ao Senhor, não olha para a cara feia. E Nipo me disse, você é fortalecida na palavra, Deus está com você. Então, olha, e aqui imagina, o Moisés, chegando diante do faraó. Você acha que, nessa altura aqui, você acha que o faraó, que os oficiais do faraó, olha, graças a Deus, está vindo aí o Moisés, ai que bênção. Vocês acham isso? Já era aqui a 8ª praga. Rã já tinha subido na casa deles. Piolho já tinha dado caroço na cabeça dos filhos dele. O rio e sangue, quando eles viam aqueles olha o que eles pensavam. Olha só, dá uma olhadinha aí, fazendo um favor. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Olha o versículo 7, me perdoa, olha o versículo 7, é o 7. E os servos de Faraó disseram-lhe, os servos disseram: até quando este nos dá de ser por laço? Até quando esse pessoal vai servir de laço para a gente? Aqui, libera logo esses caras. Deixa, em outras palavras, deixa esse povo ir, pelo amor de Deus, porque esse pessoal, entende? No capítulo 9, versículo 20, quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Lembra que eu falei que o povo começou a acreditar no Deus de Moisés? No capítulo 9, versículo 20, fala assim, quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor. Como é que temia? Moisés falou: ser besta, vou guardar meus animais, porque tudo que esse homem está falando está acontecendo. Aqui, o Deus dos hebreus é Deus verdadeiro. O Deus dos hebreus é Deus forte. Imagina, contando para o filho, para a esposa, para o vizinho: rapaz, você é meu amigo, vamos deixar nosso gado aí não. E diz aqui a Bíblia que quem temeu ao Senhor, não aconteceu nada com o animal deles. Agora imagina depois: rapaz, ô São João, o gado de todo mundo morreu, o do senhor não. Por quê? Rapaz, você acha que eu sou besta? Eu estou vendo o que o Deus dos hebreus está fazendo. Sabe o que eu fiz? Moisés falou que ia vir, fiz do jeito que Moisés falou, guardei o meu gado, tal. Olha, imagina depois a história. Rapaz, só o gado do sojão que obedeceu o Deus dos hebreus. Olha aí a pregação. Olha aí o Deus dos hebreus sendo revelado como Deus dos deuses. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo? E aqui agora no capítulo 10, olha lá no versículo 7, os servos de Faraó. Hoje eu estava lendo um comentário, e no comentário dizia que esses servos de Faraó aqui eram os empresários, e eles estavam temendo, porque eles estavam sofrendo muito prejuízo, e eles pressionam o eles pressionam o Faraó: deixa esse povo ir, já basta o prejuízo que nós estamos tomando. Porque vocês sabem, quem acompanha a política aí sabe, que os governos
no Brasil, existe o poder judiciário, legislativo e o executivo. Sabe o que é o poder executivo? São os empresários. O poder executivo é o poder do dinheiro. É quem tem dinheiro no Brasil. Isso é um poder. Os empresários, eles têm poder. E os políticos, eles fazem leis de acordo que beneficiam os empresários também. Que se os empresários fecharem as portas, não tem emprego, não tem produtividade no país, o PIB vai lá embaixo. E aí é uma verdadeira descalabro para o governante no país. Então eles não querem criar problema com empresários. E os empresários aqui começaram a pressionar o faraó. E aí, faraó, o prejuízo está sendo grande. Deixa esse povo ir, rapaz. Nós estamos tomando muito prejuízo, né? Mas isso revela que até os empresários já estavam acreditando no Deus dos hebreus, menos o faraó. Então, primeiro, nós temos aqui o coração endurecido de faraó. Segundo, nós temos o desafio de obedecer a Deus, mas de maneira antipática, né? Porque eles já estavam vendo que o Deus dos hebreus, tudo que fazia, falava, acontecia, e eles estavam com medo. Terceiro, o soberano que pede a uma criatura. Aqui é um aspecto da humildade de Deus. Dá uma olhadinha, capítulo 10, versículo 3. Assim foram Moisés e Arão e disseram: assim diz o Senhor, o Deus, até quando recusas? Olha aqui Deus falando. Até quando vocês recusam? Até quando vocês recusam humilhar diante de mim? Aqui. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Imagina Deus falando: faraó, deixa o povo ir para que me sirva. Aqui, o dono da vida, o Todo-Poderoso, chegando para um comedor de feijão, fala assim: deixa o povo ir para me servir, rapaz. Não vou deixar não. Rapaz, deixa aí, você não vai deixar não? Deixa. É muita humildade de Deus. Essa expressão humildade para Deus, não sei como é que ela se encaixaria, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus poderia, irmão, mandar logo um raio na cabeça de faraó ali, sim ou não? Depois estalar o dedo, o faraó caía duro e falou: bora, me serve. Só veja, Deus, Ele não é um ditador. Embora Ele seja soberano e absoluto, todo-poderoso, só que Deus, Ele se relaciona com a sua criatura. Por isso é tão grave a condenação, porque Deus, Ele é longânimo. Ele é longânimo, deixa. Isso também mostra que Deus, Ele é pedagógico, instrutivo. Não vai deixar não? Só que Deus também, Ele não é, Deus, Ele não é apenas absoluto, mas Ele é soberano. Tudo está na mão dEle. Ele é longânimo, mas não significa dizer que Ele vai ser empurrado com a barriga. Porque dá uma olhadinha no versículo 4. Porque se recusares, deixaria o meu povo. Agora Deus vai falar, eis que trarei amanhã gafanhotos aos seus termos. Deus não está negociando propostas. Deus está anunciando a proposta dele. Ele é longânimo para que a pessoa entenda. Sabe o que é longânimo? É dar chance para a criatura. Mas o que Deus vai fazer está determinado e não vai mudar. São os decretos infalíveis e imutáveis de Deus, Sheilane. São decretos imutáveis de Deus. Que Deus vai fazer. E ponto. Então, um soberano que pede para a criatura. Em quarto lugar, tem revelação da soberania divina. Em sua soberania, Deus nos dá dons. Olha, olha o versículo 12.
Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que gafanhotos venham sobre a face da terra do Egito e comam toda a erva. Ao 13. E estendeu Moisés a sua, olha só, Moisés estendeu a sua vara sobre o Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Moisés estendeu a sua vara, mas quem é que fez o milagre? Deus. É isso que precisamos entender. Aqui, Deus nos usa. Você pode estender as mãos, mas quem vai fazer é Deus. Por isso que é complicado as pessoas que ficam acreditando na confissão positiva. Eu decreto, porque eu estou decretando, vai acontecer. Você pode decretar o dia que for, não vai acontecer nada. Não é porque você está decretando que vai acontecer. Só vai acontecer se Deus lhe mandar decretar. Entende? Eu profetizo. Tem gente que acredita. Aqui, você sabia que tem gente que acredita? Levanta a mão que eu vou profetizar. Dá vontade de falar assim: deixa de ser bobo, rapaz. Não é? Profecia não é assim não, irmão. Você está vendo que a pessoa está pregando ali? Prega a palavra. Para que essas expressões tão bobas? Tem sentido? Isso é da confissão positiva. A origem disso é da confissão positiva. A confissão positiva, irmão, é uma heresia que surgiu no ano 2000 aproximadamente aqui no Brasil, mas tem origens mais antigas. Nessa época da confissão positiva, pegaram aqui um helicóptero, colocar um tornel de azeite e sair ungindo Vila Velha e declarando: Vila Velha é do Senhor Jesus. E a intenção, era boa a intenção, que diz que a criminalidade ia acabar em Vila Velha. Acabou? Entendeu? Que Deus não mandou fazer isso. Porque tem gente, eles usam muito aquela expressão que está lá em Tiago: da boca que profere a bênção, profere a maldição. Pega essa expressão, isola essa expressão, irmã Micilene, e fala: então eu declaro a bênção, então eu abençoo. O único que abençoa é Deus. Tanto é que alguém pede bênção para a gente: benção, pai. O que nós dizemos? Deus te abençoe, meu filho. Porque Deus, ele é o dono da bênção. Nós podemos pedir a bênção. Se Deus mandar, é diferente, né? Ok, muito bem. Então, agora aqui nós vemos Deus, ele falou com Moisés: olha, pega a sua vara. Moisés, tudo que Moisés fazia era Deus mandando. Deus, irmã Cindy, tem o prazer de nos usar nos planos dele, nos propósitos dele, na obra dele. Deus não precisa da gente, mas ele tem prazer em nos usar. E é importante você saber disso. Aqui, Deus conta com você na obra dele. Ele vai falar: vai para a igreja que eu vou trazer os pecadores. Ele traz. Sai e canta que eu vou salvar, e ele salva. Ora que eu vou curar, e ele cura. Ora que eu vou batizar com o Espírito Santo, e ele batiza. Ele é que faz a obra. Tanto é que a Bíblia diz: o Senhor opera tanto querer quanto o efetuar. Sabe? Tudo é ele que faz para a glória dele. Ok? Outra questão, no versículo 9, nós temos aqui, eu parei no versículo 3, do versículo 3 até o versículo 6, é o diálogo de Moisés com o faraó, falando, avisando o faraó que se ele não deixasse o povo ir, que viria então gafanhotos na terra. No versículo 7, nós já lemos, né? Os servos de faraó disseram: até quando nos dará por laço? No versículo 8, então Moisés e Arão foram levados outra vez a faraó. Outra vez. Esse outra vez aqui é aquela questão que eu disse aos irmãos, foi quando os empresários pressionaram o faraó, e então
Moisés é levado lá outra vez para ver se deixava o povo ir e a terra do Egito ficava em paz. Esse era o objetivo. Versículo 9. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas e com as nossas ovelhas. Aqui, amados, é a revelação de Deus com toda a família. Deus tem um plano com toda a família. Deus conta com os pequeninos. O Endrig, Natanael. Deus conta com o Endrig. Tem gente que fala assim: com doutrina não vou levar meu filho, não. Pelo amor de Deus. Você está perdendo Quem estuda sobre o cérebro, quem estuda sobre o psicológico, traz os bebês para a igreja. Sabe por quê? Quanto bebezinho. E eu tenho essa experiência aqui na igreja. Quem tem bebezinho, é interessante que quando a pessoa traz o bebê para apresentar, quando eu falo, a criança, ela mexe com a cabecinha assim, ela fica quietinha, ela já conhece a minha voz. É incrível. A criança que eu vou apresentar, ela já no ventre da mamãe ali, eu estou pregando, ela está no escudo aqui, no ventre, ela já identifica com a minha voz. E quando eu me dirijo à criança, e olha que eu não pego as crianças, eu não tenho muito jeito. A criança, ela está ali no banco, às vezes dormindo, só que ela está assimilando todo o conteúdo, porque isso é chamado de mensagem inconsciente, ou os leigos até chamam de mensagem subliminar. Quando você olha para o ventilador, o seu consciente não sabe quantas vezes está rodando por minuto, o seu consciente, só que o seu inconsciente sabe. Vocês lembram, falando do inconsciente, vocês lembram que, antigamente estava passando filme na televisão, aí passava uma mensagem assim, beba Coca-Cola. Embaixo assim. Irmão, antes de terminar o filme, as pessoas estavam ligando, pedindo Coca-Cola. Porque o inconsciente dava vontade de beber Coca-Cola. Antes de terminar o filme, foi proibido pelo Ministério da Saúde. Porque essa frase era uma frase que estava prejudicando a saúde da população. Por quê? Por causa da mensagem inconsciente, também chamada de subliminar. Então, traz o seu filho para a igreja, traz o seu filho para o culto de doutrina. Pastor, deixa ele dormir no banco, não tem problema não. Só que o inconsciente dele está captando, está sendo doutrinado, está ficando guardado. Aqui, você sabe que o nosso espírito não dorme. Sabia disso? O espírito não dorme. Quem dorme é o corpo físico. Então, mesmo que a criança está aí dormindo, o espírito não. E você sabia que o espírito é o mundo do entendimento, da razão? A alma é o mundo das emoções, dos sentimentos. O espírito é da razão. Tanto é que lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, está escrito lá, como é que está lá? Romanos 8 e 16. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, não é com a alma, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Por que o Espírito de Deus o que é testificar? Comunica, fala, testifica. Tem uma passagem no Evangelho de Marcos, que Jesus falou assim: e conhecendo Jesus no seu espírito, o que se passava com eles, por que conheceu no espírito? Porque o espírito é o mundo do conhecimento, da razão, do intelecto, do entendimento, do livre-arbítrio, da decisão. É no espírito, essas faculdades. Então a criancinha está ali, mas ela está prestando atenção. Ela está aprendendo. O Gael está ali, no colo do irmão Diácono Gediel, mas está ouvindo tudo, está assimilando tudo. É interessante, tá? E os planos de Deus são com as crianças também, com os adultos, com os idosos. Os idosos.
Deus falando com ele, ó, versículo 9. E Moisés disse: havemos de ir, né, fazer uma festa ao nosso Deus, com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com os nossos bens, porque os bens dos crentes é para sacrifício do Senhor, para louvor do Senhor, é para a glória do Senhor. Amém, irmão? Que tem gente que o bem dele nunca serve para servir a obra. Se tem carro, não pode dar uma carona que vai sujar o tapete. Não pode colocar muita gente que vai quebrar o amortecedor. Não, tudo que nós temos não é nosso. Nós somos mordomos. Mordomos é do Senhor. É dele. Amém? É do Senhor. Muito bem. Outra questão, aqui Deus revela a sua soberania, né? Em nossa família, em nossas vidas. Quando Deus se revela também quando o homem finge. Quando o homem finge entender os planos de Deus. Versículo 7. Ó, aqui um fingimento. Os servos de Faraó, até quando o Faraó vai deixar o povo ir? Olha o versículo 10 agora. O 10. Então ele lhes disse, o Faraó falando com Moisés: seja o Senhor assim convosco, para eu vos deixar ir a vós e vossos filhos. Aí Faraó fala uma frasezinha: olhai que há mal diante de vossa face. Ele, sabe aquela, quando a pessoa fala de maneira sarcástica? Eu vou deixar aí, mas veja se não tem mal diante de vocês, hein? Oh, meu Deus, se ele está indo diante do Deus Todo-Poderoso, como é que algum mal vai acontecer? Como? Mas olha o 11. Aí no 11, não será assim não. Andai agora vós, varões, servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. Bem, duas partes nós vemos aqui. A primeira parte, quando o homem finge, está nos versículos 10 e 11. A segunda parte, quando o Faraó finge, quando o homem finge, né, que está entendendo a vontade de Deus. Versículo 16. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Aparentemente ele falou: fiz besteira, pequei. Aí, vamos continuar, versículo 17. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente dessa vez, e oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento, e aqui Deus vai tirar os gafanhotos. Agora, aqui, nós devemos ter muito cuidado para não pecar e falar assim: não, depois eu peço perdão, fala com o pastor que eu estou arrependido. Hoje eu estava orando e pensando muito sério sobre isso, aplicando na minha vida mesmo. Será que eu chego para Deus: Senhor, me perdoa por isso, mas no outro dia vou fazer a mesma coisa? Será que eu não estou fingindo que estou arrependido? Porque Faraó aqui, ele falava isso de boca para fora. Quando a coisa ficava feia, ele ficava com remorso. Vocês estão entendendo, amados? Nós devemos ter muito cuidado com remorso, Davi e Lucas. Sabe o que é remorso? Remorso é quando a pessoa, ele arrepende só hoje, mas amanhã ele volta: de nada. Mamãe não está vendo, papai não está vendo, o pastor não está aqui, não tem problema não. Tem muito cuidado com isso. Quando alguém finge, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Estou terminando. O agir de Deus ultrapassa explicações humanas. Versículo 21.
Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que o quê? Como é que está aí, Xelane? Versículo 21. Trevas que o quê? Eu pergunto aos irmãos: como apalpar a treva? Está de noite. Vou pegar na noite. Como? Você consegue entender? Eu não consigo. Que tipo de treva foi essa? Uma espessa nuvem de trevas. Algo nunca visto antes. Sabe por quê? Quando o homem desobedece o agir de Deus. Não é só quando o homem desobedece, não. O agir de Deus. Obedecendo, desobedecendo, não importa. O agir de Deus, presbítero Francisco, ultrapassa o entendimento humano. Por isso, Elenai, a fé. Por isso, estudamos sobre esse Deus. O nosso Deus faz coisas que a ciência não explica. Aleluia! O nosso Deus faz coisas acima do entendimento humano. O agir de Deus é assim, né? A manifestação dos planos de Deus e a providência divina para cuidar e proteger o seu povo. Então, depois da praga do gafanhoto, nós agora temos a praga das trevas. É a penúltima praga sobre o povo. Então Deus vai, versículo 24, 23 e 24. Olha o 22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por quantos dias? Não viu um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Que Deus lindo! Você não pode dar glória a Deus, não? Enquanto outras pessoas estão em trevas, os filhos de Deus estão em luz. Sabe o que é isso? A proteção de Deus, a bênção de Deus. Eu tenho medo de fugir da presença, do lugar que Deus quer que eu esteja. Por quê? Onde Deus quer que eu esteja, tem luz. Mas se a pessoa for para onde Deus não quer, você pode ter certeza, espera as trevas, né? Depois, nós lemos o 24, né? O 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, oferecemos ao Senhor. Também o nosso gado há de ir conosco. Moisés falou assim: olha, nós queremos ir, mas a gente não quer ir de mão banana, não. Mão banando, não. Nós precisamos levar gado, nós precisamos levar coisas para o sacrifício. Você tem que abençoar a gente aí, faraó. Você vai ter que abençoar a gente para a gente ir. Agora não vamos assim de qualquer maneira, não. A gente queria ir. Você está negando. Nós vamos levar gado, vamos levar riqueza. E o pessoal, quando o povo for sair, na época da Páscoa, nós vamos estudar, diz a Bíblia que os hebreus despojou os egípcios, levando muito ouro e prata. Por quê? Porque eles achavam, vamos dar, porque é melhor esse povo ir com riqueza que deixar a gente, que vocês ficarem, eles têm igual peste aqui com a gente. Há uma maldição se esse povo ficar com a gente. Deixa esse povo ir. Aqui é o conselho: não mexe com o crente. Deixa o crente quieto. Pastor, mas tem língua grande, deixa ela quieta.
Pastor, mas aqui ela usa uma roupa curta. Deixa ela quieta. Deixa Jesus amassar aquele vaso. Fecha a sua boquinha. Porque, por mais fraquinha ou fraquinho que seja, é servo do Senhor. Deixa estar, Deus trata com ela. O povo de Israel, Deus tratou com eles no Egito, porque eles também eram murmuradores. Nós vamos ver isso no caminho. Agora aqui nós estamos falando de Faraó, mas depois Deus começa a tratar com o próprio povo internamente. Olha como é que é lindo o estudo do Êxodo. E agora, em último lugar, nós vemos aqui o cuidado de Deus em proteger. Olha o versículo 27 e 28. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e não quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Faraó fala. Você acha que o Faraó estava contente? Moisés, sai daqui. Sai daqui, rapaz. Moisés, o Faraó falando: ó, no dia que eu te ver, eu te mato, você vai morrer. Fala com Moisés, o Faraó falando: nunca mais, Moisés, você vai ver o meu rosto. No dia que você, Moisés, vê o meu rosto, você vai morrer. Mas olha o que Moisés diz, o último versículo, 29. E disse Moisés: bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Quem tem o Espírito de Deus não se aveste com ameaça, não se intimida com ameaça de inimigo, de quem não gosta de você, de quem acha que você é feio ou bonito. Quem tem o Espírito de Deus sabe: Deus é o meu escudo, é o meu socorro, é o meu protetor, é o meu guarda fiel. Aleluia! Eu estou onde Deus me colocou, eu estou fazendo a sua vontade. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Ah, que isso, que aquilo. Minha vida está na mão de Deus. Aleluia! Deus é quem te protege, Deus é quem te guarda, Deus é quem te prospera. Fica fiel. Mas só tem uma coisa: tudo isso aconteceu. Por quê? Porque Moisés, e aqui encerro, Rayane, tudo isso aconteceu porque Moisés, acertei seu nome agora? Acertei, né? Porque Moisés, Vanessa, estava fazendo não o que queria. Lembra? No início ele arrumou várias desculpas. Lembram, irmãos? Que Moisés falava: Senhor, não sei falar. Senhor, Moisés, o faraó não vai querer me ouvir. Lembra? Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra. E precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque quando Deus quer, e eu estou aqui lembrando de tudo isso que aconteceu com Moisés. Moisés antes não queria, mas depois ele entendeu a vontade de Deus e se colocou na brecha. E Deus agora começou a usar Moisés, usar poderosamente, porque Moisés estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. E agora, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, 1000 cai do nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. O Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Amém? Então, é muito importante. Deus tem uma missão para cada um de nós. Viu, Carlinhos? Deus tem uma missão, Sara, para nós. Precisamos estar onde Deus quer nos usar. Deus está usando aqui o Moisés. E depois desse dia, realmente, o faraó nunca mais viu o rosto de Moisés. Por quê? O faraó morreu no mar. Que Deus nos guarde de morrer no mar. Fiquemos na vontade de Deus, sendo usados pelo Senhor. Vai! E era missão árdua. Que Deus nos abençoe. Fale mais e melhor em cada coração. Amém. Feche os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor.